Olá, geeks, tudo bem? Hoje estou aqui para falar de livro. Bom, hoje especialmente eu vou falar desse livro, que é da saga White Cards, né? E, no caso, ele foi editado, co-escrito por George Martin, por isso que esse destaque todo, né? Porque ele é bem conhecido. Mas ele foi escrito mesmo por um grupo de escritores americanos. No caso, eu vou falar especificamente do livro 8, que é o primeiro livro de uma nova saga desse conjunto, né? No caso, intitulado Luta de Valets. Então seria assim, uma nova trilogia. Antes disso, né, tem outras histórias. Mas assim, vamos falar um pouquinho de como funciona isso daqui. Essa história em si, a saga White Cards, ela surgiu na verdade de um grupo de RPG, ou seja, uma campanha, né, de um grupo de RPG que era um grupo de amigos, incluindo o George Martin, ou seja, o George Martin e seus amigos né, jogavam esse RPG e chegou naquele ponto que, tá, e agora? O que a gente faz? A gente trabalha, segue com a vida, né, isso daqui toma um pouco do nosso tempo, né, e aí, resumidamente, eles resolveram então escrever em cima dessa história que eles estavam trabalhando. E assim, a essência da história é que ela tem assim um pouco de diferença nessa questão de heróis, aqueles típicos heróis americanos e tudo mais. Tanto é que assim, os personagens, eles são assim bem humanos mesmo, né? Não tem todos esses problemas, todas essas questões, não que histórias de heróis não tenham, mas assim, é uma coisa muito, digamos, mais suja, assim, mais na realidade mesmo. Eles resolveram escrever e tudo mais, ao todo são 22 livros, né? E o primeiro foi publicado em 1987. A essência da história é o quê? Em 1946, né, um vírus alienígena atingiu a cidade de Nova York. Matou 90% da população. Esses outros 10% ficaram com 9% se transformando no que eles chamam de coringa, né, remetendo a cartas mesmo. Então seria aquele coringa. Foram pessoas que ficaram deformadas, adquiriram algum tipo de deformidade a ponto de parecer um monstro, assim, deixaram totalmente essa característica de humano mesmo, de pessoa. E ficaram com uma aparência bem deformada, parecendo um monstro mesmo. E esse 1% virou o que eles chamam de ases, que seriam os as, né, da carta. Que aí são os que têm poderes e tudo mais. Dentre esses ases, tem os que eles chamam de 2, né, que seria na carta também, né, sempre remetendo à carta. Por isso que o nome, né, obviamente se chama White Cards, né. Traduzindo é literalmente carta selvagem. E aí, esses 2 seriam aqueles que têm os poderes mais insignificantes. Então, resumindo, a essência da história é essa, né? Aconteceu esse vírus, matou, depois ele se espalhou pelo mundo, né? A gente está falando primeiro na concentração de Nova York, 90% da população de Nova York que morreu. E desses 10% essa distribuição, e depois foi espalhado pelo mundo. Em cada um desses livros, o que acontece? Você tem essa base da história, do que está acontecendo com o mundo, do que aconteceu, e histórias paralelas. Aí lembra um pouco as histórias que a gente já conhece de George Martin, né? Que pega como se fossem núcleos, assim, aquele grupinho de personagens que interagem entre si, outro grupinho, aí de repente um se esbarra com outro e tudo mais. Então, nesse livro se passa aproximadamente 40 anos do acontecimento, então aí já tem esse mundo todo já com esse caos, digamos assim. E aí tem esses personagens que vão interagindo, vão mostrando como é que é a situação deles. Dependendo do personagem, você fala, cara, que dureza essa vida, né? Porque é foda a situação, é bem aquela coisa assim, não chega a ser tipo pós-apocalíptico, né? O estilo cyberpunk, não. É uma coisa não tecnológica, na verdade. Tanto é que se passa numa época, né, 40 anos depois mais ou menos, você vê que não é uma era de muita tecnologia de informática, como a gente está habituado. Então não tem telefone, celular, essas coisas, não tem muito essa questão do computador. Você vê que é bem normal mesmo aquela vida do século passado, né? Então, o que acontece? Temos um personagem que tem um foco, né, nesse livro, que é o Jerry Strauss, e ele é dessa família Strauss, só que ele
ele ficou preso, digamos assim, no corpo de um gorila. Ele ficou, tipo, desaparecido, né? E ficou preso nessa questão do gorila por 20 anos. Isso fez com que ele parecesse morto, né? Era tido como morto e sumiu, né? Sumiu. Nesse livro já mostra ele de volta. Ele tem um irmão e, né, o irmão dele tem uma esposa e tudo mais. Então ele convive, ele tem esse apoio agora do irmão. Essa família é muito poderosa. Ele também era as, né? O irmão dele também é. Então eles são muito ricos, eles têm poder. E só que nesse momento o Jerry não pode, assim, ele tá preferindo ficar nas escondidas para poder se preparar, porque tem alguns eventos políticos, algumas coisas que estão acontecendo que ele se mostrar agora não é vantajoso. Tô resumindo assim mais ou menos, mas na própria sinopse do livro já menciona esse personagem. Entre eles tem outros personagens que vão aparecendo com seus respectivos problemas, que mais pra frente, como eu disse, um se esbarra com o outro por algum motivo, né? E aí o que acontece? Enquanto ele tá nessas escondidas, ele sofre problemas amorosos e tudo mais, tudo relacionado à insegurança que ele tá, porque ele está reaprendendo a viver, então ele tá um pouco perdido, fica um pouco daquela questão assim, né? Parece que ele tem que dar mais do que tudo para poder se mostrar importante, né? Então ele confunde um pouco as coisas, até que ele resolve começar a se nomear Senhor Ninguém. Antes ele era o projecionista e o poder dele é de aparentar outra pessoa. Então ele consegue se transformar com a aparência de outra pessoa. Com isso, né, algumas coisas que vão acontecendo aí no meio dessa história, ele descobre uma gangue que tá aí causando um caos por aí, que eles têm o poder de transferir a mente para o corpo de outra pessoa. E obviamente eles estão usando isso para o mal. Essa é a base dessa história, o que está acontecendo. Além desses pequenos acontecimentos pessoais, digamos assim, de cada personagem, a essência da história é essa. O Jerry se depara com essa gangue que, né, faz essa questão pro mal, né, para cometer crimes. Agora, por quê? Né, a gente descobre depois. Mas assim, dentre esses acontecimentos, dentre essa história que depois de ter sido atingido por Nova York, né, Nova York inteira, né, e depois se espalhado e tudo mais, o que tem como base da história? Tem um lugar que lembra muito essa questão, por exemplo, da Ilha dos Leprosos, algum lugar que é isolado, que seria esse bairro dos Coringas. Porque assim, o Coringa, quem se transformou em Coringa são aqueles que ficaram deformados, ficaram estranhos. E eles por si só também tiveram algumas alterações mentais que atingiram o psicológico, até por você ficar deformado, até por acontecer coisas que você, de repente você se transforma em algo que já não é mais interessante para você, ou não dá mais para você sobreviver em terra, mas você também não está adequado a sobreviver na água, por exemplo, você fica sem lugar para ir. Então, o bairro dos Coringas, por exemplo, seria esse lugar assim, onde está tudo de ruim amontoado, digamos assim, né? Bom, é isso. Como eu disse, né, são 22 livros. Eu só dei uma pincelada do que é o livro 8, porque é o início de uma outra saga, de outra trilogia dentro desse, porque assim, a base da história é aquela, mas cada volume tem assim alguns acontecimentos independentes, né? E, né, espero que vocês tenham gostado. Eu agora vou dar continuidade à minha leitura e vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, também no Facebook e Instagram, gente. Siga a gente lá no Instagram e continue nos acompanhando. Tchau, tchau!